Então, bom dia para todo mundo. Neste dia tão especial, dia de São João Batista, nós estamos nos alegrando com esta solenidade, porque João Batista, na história da salvação, teve uma missão muito importante, que foi justamente preparar os caminhos do Senhor. Então, que este dia para nós nos recorde que também nós temos uma missão, e esta missão é justamente apontar, né, para Cristo e testemunhar que Ele está presente no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a vossa família siga pelo caminho da salvação e, atenta às exortações de São João Batista, chegue ao Redentor que ele anunciou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, hoje, celebrando a natividade de São João Batista, o seu nascimento, a Igreja nos convida a, ajudados, né, por esta página do Evangelho, né, que está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Né, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós temos, de uma forma muito bonita, juntamente com o capítulo 2 também, uma espécie de paralelo que o evangelista faz entre o precursor, João Batista, e o Salvador, Jesus Cristo. E aqui nós temos, nesse final do capítulo 1, a narração do nascimento de São João Batista. Nós sabemos que a liturgia, quando recorda os santos, geralmente, né, na maioria das vezes, a celebração, no calendário litúrgico é justamente no dia da morte daquele santo. Porque até lembramos uma frase muito bonita de Santa Teresinha, quando ela diz: eu não morro, eu entro na vida. E, portanto, quando a igreja celebra no dia da morte do santo, o seu dia, é justamente porque reconhece que é a sua entrada na eternidade, que de fato é o seu nascimento definitivo, né? E por isso, geralmente, se celebra o santo no dia de sua morte. Mas há, além de Jesus, né, que nós celebramos o Natal, há a celebração na igreja, né, no dia do nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro, e do nascimento de São João Batista, porque estão muito bem relacionados, né, com a realização das promessas de Deus, enviando o seu Filho, né, e logo relacionados também com o Natal. Mas hoje a celebração, né, que nós estamos realizando, a solenidade da natividade, do nascimento de São João Batista. E o evangelho de hoje, como eu dizia, que se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 57, depois vai até o 68 e o versículo 80, para concluir. E o que é que se diz nesse trecho da narração do nascimento de São João Batista? Primeiro, nós vemos claramente que Lucas sempre faz uma referência, né, para relacionar João Batista, o precursor, com Jesus, o Salvador. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Então, se nós voltarmos lá para o versículo 26 do Evangelho de Lucas, nós vamos escutar uma referência que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, né, aí a anunciação a Nossa Senhora, no 6º mês. Se a gente não continuar a leitura, a gente não vai entender esse 6º mês de quê. Mas logo no final, quando o anjo, né, naquele diálogo com Maria, né, vai dizer que é obra do Espírito Santo, então o anjo Gabriel vai dizer justamente isso. Este é o 6º mês para aquela que diziam estéril, né? Por isso, para Deus nada é impossível. Então, completou-se o tempo, então nós estamos a 3 meses depois da anunciação. Por isso que a igreja segue, né, dentro dessa, vamos dizer, dessa perspectiva cronológica, mas na verdade é uma motivação teológica. Então, se dia 25 de março nós celebramos a anunciação do Senhor, e agora nós estamos celebrando a natividade de João Batista, justamente 3 meses depois, porque
ela já estava com 6 meses quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria. Então completou-se o tempo, né? Esse completou-se o tempo da gravidez de Isabel não diz respeito apenas, né, ao tempo de gestação, mas completou-se, nós poderíamos dizer, o tempo da espera. Claro que Isabel aqui, ela também representa, né, ela é um símbolo de toda a espera do Antigo Testamento pelo cumprimento da promessa de Deus enviar o seu Messias. E aqui no versículo 58, existe uma expressão muito interessante que nos introduz, né, a questão do nome de João Batista. Então, os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Então vejam, essa expressão é muito importante, a gente vai dizer daqui a pouco, né? Vai relacionar com o nome do menino, mas aqui as pessoas escutaram, né, essa boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que o Senhor foi misericordioso com Isabel. E em que consiste, né, essa misericórdia de Deus para com Isabel? É justamente conceder-lhe a graça de ter um filho. Mas nós sabemos que esse filho de Isabel, ele tem uma missão especial, né? Esse filho de Isabel, claro, o próprio fato, né, de ser um ser humano, de ser um filho, já tem muito de especial. Mas ele tem, né, algo a mais, que é a missão que recebeu de ser o precursor do Messias. Então, em que consiste, né? Consiste no fato de ela, sendo estéril e já de idade, ter concebido, até porque no Antigo Testamento, uma mulher, né, estéril é como uma árvore que não produz fruto. Então, se não produz fruto, ela é desqualificada, né? Então, era um grande sofrimento, uma humilhação para uma mulher casada não ter filho. Por isso que aqui se diz, né, que Isabel, né, ela foi objeto da misericórdia de Deus. Isto é, recebeu a graça, né, de gerar, né, de ter um filho, e portanto aquela humilhação ela foi tirada dela, né, essa humilhação. Pois bem, então chega o dia de dar o nome ao menino, ou seja, a circuncisão. E aí começam, né, como é que ele vai se chamar e tudo isso, e se diz aqui que queriam lhe dar o nome de Zacarias, que era o nome do pai. Mas a mãe, né, Isabel, interessante, né, porque o pai ainda não fala, então a mãe vai dizer, não, ele vai se chamar João. E há uma certa resistência, mas ninguém na sua família tem esse nome. E aí vão tirar a dúvida com o pai. O pai ainda não falava, e aí pediu para escrever. Aí escreveu, João é o seu nome, né, e todo mundo ficou admirado. Mas, de fato, o que significa esse nome João? Então, Ioannes significa Deus é misericordioso. Então, é muito coerente, né? Ou seja, não é apenas o nome dado a uma criança, mas o reconhecimento naquela criança da ação misericordiosa de Deus. E aí não é só para Isabel, né? Porque eu dizia que Isabel também ela é um símbolo, um personagem, né, que tem, né, um significado na história da salvação, como o povo que aguardava, né, aquele resto de Israel, que aguardava a chegada do enviado de Deus, do Messias. E, portanto, Isabel, né, representa, né, essa expectativa, esse povo, né, que alimenta a sua esperança, apesar, né, de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, mas que alimenta a esperança que Deus vai realizar as promessas feitas. Então, aqui, o nome, né, vamos dizer, coerentíssimo, né, esse menino, que é a expressão da misericórdia de Deus para com Isabel, vamos dizer, para os pais que não tinham filhos, mas ele também é misericórdia de Deus para todo o povo, né, que aguarda
a realização das promessas de Deus. Aí quando Zacarias escreve, né? João é o seu nome, naquele mesmo instante a sua boca se abre e a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Recordando um pouco, no capítulo 1, logo no início, nós temos a anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, e Zacarias estava no templo. E quando o anjo disse, que Deus iria tirar até a vergonha, por causa da questão da esterilidade, então Zacarias pediu um sinal. Como é que eu vou saber isso? Ele pediu um sinal. E aí o sinal que foi dado foi justamente ele ficar calado. Então Zacarias ficou silenciado por 9 meses, durante toda a gestação de João Batista. E agora ele abre a boca e a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. É muito interessante que ele estava no templo e silenciou, então não louvou, não tinha mais como louvar a Deus. Agora, com o nascimento do seu filho, a primeira coisa que faz é louvar a Deus. E é muito interessante este fato, de Zacarias ter começado a falar, aí nesse contexto do nascimento do seu filho, porque é também algo profético. Em que sentido? Porque João é a voz, como ele mesmo vai se definir. Eu sou a voz que grita no deserto. Então, agora se escuta a voz do seu pai. Então, como se perguntavam antes, como é que ele vai ser chamado? Zacarias? Então, não na sua parentela, não é lógico, que ele tem outro nome, porque ninguém se chama João. Então, essa é a novidade que irrompe do acontecimento, do nascimento de João Batista. Depois, João Batista, sendo a voz que clama, mas ele é a voz, porém a palavra é Jesus. Até Santo Agostinho faz uma meditação muito bonita dizendo isso. João é a voz, mas a palavra é Jesus. E é muito significativo que pode existir a voz, mas a voz sem a palavra, ela não tem utilidade nenhuma. Então, a voz só tem sentido se ela servir de instrumento para se pronunciar a palavra. E João Batista está nessa relação muito próxima com Jesus, justamente porque ele é a voz para que se escute a palavra. Então, vamos pedir hoje, pela intercessão de São João Batista, que nós escutemos a sua voz para ouvirmos com muita atenção aquele que é a palavra, porque é essa a missão de João Batista. João Batista não tem uma palavra, João Batista tem uma voz que grita, que clama, que chama, para que nós escutemos a palavra, e essa palavra é Jesus, é a palavra de Deus. Então, que pela intercessão de São João Batista, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é quarta-feira, e como temos feito sempre, às quartas-feiras à noite, às 8 horas da noite, aquele nosso momento de reflexão, a live, pelo Instagram, pelo Facebook da Diocese. Então, convido a você, se tiver disponibilidade, para hoje à noite, a gente se encontrar nesse espaço virtual, porque o tema será justamente São João Batista. Vamos aprofundar. Nesse momento agora foi apenas uma pequena reflexão, mas à noite vamos aprofundar a missão, a pessoa de São João Batista, o que de fato ele fez para preparar os caminhos do Senhor. Então, um grande abraço e que tenhamos essa atenção de aprender com João Batista a sua missão, da humildade que ele teve, que eu diminua e ele cresça e assim por diante. Um grande abraço e até a noite, se Deus quiser.